Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, a nossa live da quinta-feira, né? E vamos hoje estar falando sobre o tema, novamente vamos falar da igreja, mas um outro aspecto da igreja, né? Então, a mutualidade do corpo de Cristo, né? Mutualidade do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Vamos estar procurando, então, conhecer esse aspecto da igreja que é muito importante. Mas então vamos começar aqui fazendo uma leitura, livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Vamos fazer uma leitura a partir do 12 até o 14. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. Que diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Então, saudar aqui a irmã Núbia, que chegou agora. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. E então, convidar a Nora aqui a fazer a oração inicial. Logo depois vamos ter, então, um cântico e depois o vídeo de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos a Ti nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, porque ainda agimos, pensamos, sentimos, Senhor Jesus, independentes de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, Te convidar, Senhor, a assumir o governo dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas emoções, Senhor, assumir o governo da nossa alma, Senhor, para que possamos entrar, Senhor Jesus, em alinhamento com o Teu propósito, com a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Queremos nesse momento, Senhor, Te convidar, Senhor, a estar no governo de todo o nosso ser, Senhor, para que possamos andar em submissão a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela misericórdia que Tu tens tido até agora conosco, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disto haverá o juízo de Deus a nós. Já julgou as nações, estaremos face a face com Ele. Nada existirá de desculpas ou questões. Nada existirá de desculpas ou questões. Ajuda-me, Senhor, não quero ficar de fora da Tua mesa, Senhor, no milênio. Da paz, ajuda-me, ó Pai, a render-me nesta era. Ajuda-me, ó Pai, porque o Teu Espírito em mim está a operar. Quero esta chance aproveitar
Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ó Senhor. Ajuda-me, Senhor. Não quero ficar de fora da tua mesa, Senhor, no milênio da paz. Ajuda-me, ó Pai, a render-me nesta era. Ajuda-me, ó Pai, porque o teu Espírito em mim está a operar. Quero esta chance aproveitar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sair desta condição travada, Pai, destas fortalezas mentais que são uma barreira, Pai, para o crescimento de vida. Quebra, Pai, essas objeções dentro de nós, essas falsas convicções, essa incredulidade, Pai, em nome de Jesus, com a Tua palavra, Senhor. Sempre achamos que com nós não vai dar certo, Pai, mas em nome de Jesus Tu vai mudar essa condição, Pai, e a gente dá a autoridade, a permissão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Rompe, Pai, com essas fortalezas em nome de Jesus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Com dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Mas o centurião respondeu: marido, não sou digno de que entres em minha casa. Manda apenas uma palavra e ele será curado. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das sobras de seus donos. Mas o centurião respondeu: marido, não sou digno de que entres em minha casa. Manda apenas uma palavra, ele será curado. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das sobras de seus donos. Ó mulher, grande é tua fé,
passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Ó Cristo Jesus, vem nos socorrer. 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 Amém. Deus abençoe. Convido os irmãos a abrir a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 12. Vamos examinar essas palavras. Vamos falar um pouco sobre esta revelação aqui do Espírito a todos nós, de um plano que está em franco processo, neste momento, totalmente dinamizado dentro de cada um de nós, que nos aplicamos à busca do conhecimento espiritual. Não tem como eu buscar o conhecimento espiritual e a minha vida ficar estática por dentro, sem nenhuma obra do Espírito sendo realizada. Não existe essa condição. Quero dizer aos irmãos que nesse momento muitas coisas estão acontecendo na nossa vida. E a cada momento que passa, meses, anos, a gente pode observar claramente as mutações nos hábitos, nos pensamentos, no comportamento, nos costumes, começam a alterar na nossa vida também. Por quê? Porque uma luz de Cristo, de Deus, está entrando em nós, que descortina o entendimento de muitas coisas, de que elas não são do agrado de Deus, e nós passamos a declinar desse tipo de vida e vestimos a camiseta do Senhor, do nosso Deus. Vamos ler, então, 1 Coríntios 12, 12, aliás. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Vamos ler o 13 também. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Amém. Hoje eu quero, assim, nesses 2 versículos, falar sobre a administração universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo e como isso que Jesus diz aqui está sendo processado em cada membro da Igreja do Senhor nesta geração. Em primeiro lugar, você viu que Deus utiliza a alegoria corpo humano para ensinar o organismo espiritual do corpo de Cristo, que futuramente, quando estiver organicamente consumado, pronto, completo, formado, ele vai se manifestar naturalmente na terra, mostrando um governo divino na terra, em que vai reinar sobre todas as nações. E esse período dura 1000 anos, onde Cristo reinará por 1000 anos, juntamente com os vencedores. Esse reino não vai ser só Jesus fazendo as coisas, não. Jesus vai comandar os vencedores para estabelecer o seu estilo próprio de governo nesses 1000 anos. Uma nova política
está para ser implantada no planeta. Um novo sistema de governo está sendo preparado para ser implantado no planeta todo agora. O governo humano chegou ao fim. No momento que Jesus assumiu, terminou, e nunca mais você vai ver homens exercendo a autoridade representativa na Terra. Cristo mesmo vai reinar na Terra. Depois de 1000 anos, ele pega, consumado os últimos 1000 anos do reino dos céus, então o nosso Senhor Jesus Cristo entrega esse governo para o governo eterno de Deus aqui na Terra. Obviamente que essa Terra vai passar por alguns processos de modificação, de melhoramento, com certeza, de recuperação daquilo que o homem sujou, daquilo que o homem contaminou aqui por meio do pecado. Porque não teremos mais a presença do pecado, de Satanás, do maligno, nunca mais. Porque quando Deus iniciar o seu governo eterno, Satanás nunca mais sairá da sua casa quente, o lago de fogo. Lá todos os anjos caídos, demônios e todas as pessoas condenadas estarão lá com ele para todo sempre, e nunca mais ele vai importunar os salvos e os glorificados. Mas aqui agora estamos no processo, e é interessante a gente entender o que está acontecendo nesse momento. Eu chamo aqui que, se ele faz a simbologia do corpo humano para nos ensinar essa administração universal de formação de um corpo, e esse corpo chama-se o corpo de Cristo, todo o corpo tem um cabeça, amém? E esse cabeça desse corpo, comandante, é o ressurreto e o glorificado Jesus Cristo. Veja, observem, o cabeça já está em ressurreição e glorificado. Nós, de direito já estamos, mas de fato ainda não, porque estamos sendo processados aqui por Deus para mudar essa nossa condição humana e caída para um corpo em glória. Então, isso não aconteceu na nossa vida, mas o cabeça já está glorificado. O cabeça já está pronto desta obra. Então, em cada geração, desde Adão para cá, né, Deus escolheu um povo para estar neste corpo, inserido ali como vencedores. Em cada geração, Deus trabalhou em um determinado número de pessoas para prepará-los para este momento glorioso da manifestação do reino de Deus na Terra. A gente não sabe quantos são em cada geração, mas não importa saber, importa que Deus trabalhou homens e deixou esses homens descerem para o descanso e dormir no Senhor, prontos para ressuscitarem, para serem vencedores no dia do Senhor. Muitos serão aprovados no tribunal de Cristo para reinar com Cristo, dos que já dormem no Senhor. E nós, que nesta geração, estamos aqui levando uma lenha tremenda, né? Aqui um sofrimento, muita tribulação, né, irmãos? E a gente pode perceber nesses momentos assim, como a igreja está enfrentando muitas dificuldades para a gente, para todos nós conseguirmos nos manter na fé e na pureza que Deus deseja. E seguindo aqui, não porque somos perfeitos, mas somos cheios de pecado e de fraquezas, mas estamos perseverando na doutrina dos apóstolos com garra, com força, com determinação e com alta confiança na palavra de Deus. O mundo tenta nos derrubar do barco, que é a igreja, mas a gente fica firme. E não vamos vacilar, aqueles que têm convicção de que só há salvação e vida eterna em Jesus, não vai se afastar dele. E nem se rebelar contra o que Deus deixou estabelecido há anos aqui, nesta geração, nesse mover que Deus está levantando e administrando aqui, porque não pensa que o homem manda nesta igreja aqui, irmão. Muitos acham que é assim.
Eu quero assim dizer, muitos que já nos deixaram, voltaram para o mundo, outros nos deixaram para formar uma nova organização. Não importa, esses que saíram, né, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. E eles estão convictos, como eu estou convicto que estou no lugar certo, estou na posição certa, estou com a igreja certa, estou com a Bíblia certa, estou com Jesus certo, estou no corpo certo, está tudo, eu tenho convicção. Talvez eles também tenham essa mesma convicção, mas o dia do julgamento vai mostrar quem está na posição que Deus quer, não o que eu acho que está certo, não o que os outros acham que estão certo. É Deus que vai mostrar quem estão na verdade e então estão sendo trabalhados pelo Espírito, né? Então, veja, Deus está tem um companheiro no trono que chama-se o Filho, ressurreto e glorificado, que é Jesus. Ele está à direita de Deus Pai nesse trono. Mas o Espírito Santo, o Espírito, ele opera, ele dirige, ele administra sob o comando do cabeça, que é Jesus, que tem seu ministério acendido. Esse Espírito, ele está operando na igreja nesse momento. Ele está operando no corpo de Cristo nesse momento. E o que ele faz aqui? Tudo sob o comando de Cristo. Ele une os membros ao cabeça glorificado, através de uma palavra ensinada por ele mesmo, submissão. Ele tenta gerar submissão em nossos corações a esta cabeça que é Cristo, o glorificado e o todo-poderoso do universo. Então a função do Espírito Santo é me levar para essa palavra, me mostrar que eu sou tão imperfeito, fraco, pecador, dependente total de Cristo. Ele é meu dono. Deus é meu dono. Então o Espírito Santo tem que me revelar isso aqui na igreja no período que eu vou ficar aqui, até eu aprender a me humilhar diante de Cristo e dizer que eu sou teu servo, de fato, de direito e de verdade, de fato. E aí viver em conformidade com a revelação essa. Então, quando isso paulatinamente já está em processo e está acontecendo, a cada dia mais que eu me vinculo em submissão e unidade ao cabeça que é Cristo nesse corpo, é porque aumentou o meu respeito, a minha obediência, a minha submissão a esse cabeça. Porque o Espírito Santo, operando por meio da palavra, me ilumina. O Espírito Santo aplica os arranjos na minha vida para enfraquecer o meu ego, a minha carne, até terminar com ela. E ele administra, nas horas que eu estou quase sucumbindo, ele vem me dar uma consolação, eu aguento mais um pouco e vou à frente. Enfim, a obra, quem dirige, quem administra para Jesus essa obra de me unir com a cabeça é o Espírito. E ele me cuida para mim não desistir. Ele me dá todas as oportunidades para eu continuar me ligando a Jesus por meio do seu sangue. O Espírito é que faz a ação executiva nesse processo de construção de um reino divino na terra. Ele que está fazendo, irmãos. Veja que a função do Espírito me colocar na posição e na função adequada, isso é produção de submissão. Isso é produção de unidade com a cabeça. Isso é produção de unidade na fé com Jesus. Então aí eu fico totalmente orgânico e vivo nesse corpo quando isso acontecer. Mas isso vai acontecer com cada membro que Deus chamou. Amém? O Espírito Santo, depois que me leva a entender que eu sou submisso a Cristo, eu passo também a ter um outro tipo redundante de comunhão, de unidade na fé com os meus irmãos. Isso é redundante, consequência total da minha unidade orgânica com o cabeça que é Cristo. Eu não preciso me esforçar para me dar bem com meus irmãos, eu quero dizer. Não. A obra pior que tem é eu me submeter a Cristo, por meio de uma iluminação do Espírito Santo, porque não é por imposição.
Eu sofro sabendo que eu estou concorrendo a algo maravilhoso. Mas a minha comunhão horizontal no corpo de Cristo, que é com meus irmãos, isso é uma consequência do meu respeito, do meu temor ao Senhor. No momento que eu descubro a autoridade absoluta de Cristo sobre a minha vida, eu passo a tratar bem os meus irmãos e amá-los. Isso é inevitável, esse acontecimento na tua vida, quando o Espírito te leva a uma dependência total de Cristo. Tem muitos irmãos que não entenderam isso no corpo de Cristo. Somos muitos. Segundo a carne, ninguém vai se dar bem. Nós vamos só brigar. E só ficar desgostoso um com o outro. Mas na verdade o problema não é o outro, nem eu. O problema é a minha comunhão com Cristo que não aconteceu ainda. Entende, irmãos? Então nós precisamos começar a ter consciência da vida no corpo de Cristo. Consciência da habitação do Espírito nós já temos. Agora precisamos adquirir a consciência de que somos membros participantes orgânicos e vivos de um corpo espiritual que chama-se corpo de Cristo. Amém? Então, saudar os irmãos que estão chegando aí, irmão José Marcondes, irmão Sullivan e Elizabeth. Sejam bem-vindos, irmãos. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Amém. Pois hoje vamos falar, então, sobre a mutualidade do corpo de Cristo, né? E nós já falamos em outros vídeos aí sobre a igreja, né? Porque Jesus criou a igreja. Hoje vamos ver, então, essa característica da igreja, que é corpo de Cristo, né? A Bíblia diz, chama do corpo de Cristo, que se chama mutualidade, né? Então, mutualidade, se eu for pesquisar lá no Google, o que vai dizer lá? Para em troca recíproca, né? Meio estranho, então, mas ministro o quê? Que é uma troca recíproca. Dá para dizer que é um dar e receber. Amém? Então, a gente sabe que nós somos salvos pela graça, né? Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e fomos livres, então, da condenação eterna, nos livramos do lago de fogo e enxofre, que é uma coisa, certamente, que é muito importante, a salvação pela graça, né? Salvação judicial. Mas depois nós precisamos ser edificados, e começa o processo, então, de salvação ou restauração da alma, né? Para a alma ser submissa, então, a Cristo, né? Então, começa um trabalho de nós. Agora, esse trabalho é feito através do corpo de Cristo, ou seja, os membros do corpo de Cristo. Deus nos usa para trabalhar um ao outro, né? Amém? Então, vamos ver aqui, só para testificar, a parte da Bíblia que fala em mutualidade, é Romanos 12, 5. Vamos ver essa passagem aqui, que mostra aqui a mutualidade, né? Aquela edificação mútua. Então, o que fala ali, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, né? Nós somos um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Então, o que está dizendo aqui? Nós somos membros um dos outros. Quer dizer, os membros do corpo de Cristo, Deus vai usando para fazer a edificação. Nós temos que ser edificados, né? Ou seja, através da obra de convencimento do Espírito, Deus usa a nós mesmos, membros do corpo de Cristo, né, para restaurar, então, a submissão a Deus, a submissão a Cristo. Nossa alma, então, vai sair do domínio da carne, do domínio das trevas, e passa para o domínio da luz, né? Então, a gente já viu em outras lives que tem também aqui no canal, sobre os dons e talentos, né? E isso, então, o Deus triuno opera assim. Vamos ver agora outras passagens aqui que mostram isso. Vamos ver agora 1 Coríntios 12, vamos ver aqui do 4 ao 7, né? Então, o tema é a igreja sendo usada, né, para ser edificada, né, mutuamente. Então, 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos. Aqui eu já falei, os dons, né?
Mas o Espírito é o mesmo Espírito. A gente sabe, então, que os dons é o Espírito Santo. Os dons espirituais é fornecido pelo Espírito Santo. E também a diversidade nos serviços. A igreja tem serviços, né? O corpo de Cristo tem serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, esse serviço envolve também os 5 ministérios, e os ministérios é Jesus que fornece, que é um dom que vai sendo usado, então, com a direção de Deus, ele se torna um serviço, um ministério, né? E, terceira, olha, aparece aqui os 3 membros da Trindade, e a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, né? Deus é que opera em tudo isso, né? Jesus falava que eu sou a videira, meu pai é o agricultor. A gente pode comparar e consegue ver, ter visão disso. Então, aqui está o Deus triuno, operando a igreja, dons, serviços, né? Amém? Ministérios, Deus vai operando, ele usa, então, ele vai nos aparelhando, ele aparelha os membros e começa a usar, então, os membros para a edificação do corpo de Cristo. Amém? O que tem de importante aqui, algo fundamental, que foi falado aqui no vídeo, o irmão falou algo muito importante, que está revelado aqui no livro de 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, versículo 3, né? 1 Coríntios 11, 3, que fala assim, aqui aparece uma cadeia de autoridade, né? Nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo no universo tem uma ordem, né? E aqui aparece essa cadeia. Ó, o que fala aqui, então? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, né? E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo, né? A gente pode olhar, então, para esse versículo e ver aqui, então, que Deus é o cabeça de Cristo, né? E Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, né? Então, vamos ver algo importante aqui, né? Então, em relação a Cristo e a igreja, né? A igreja também é colocada como a mulher, né? Tem uma passagem nos profetas que diz que o teu Criador é o teu marido. Então, a igreja é a mulher. Então, quem é o cabeça da mulher? No lar, né, no natural, seria o homem. Mas na igreja, se a igreja é a mulher, o cabeça da igreja é Cristo. Amém? E para que o corpo seja orgânico, né, e possa ser edificado, a igreja tem que ser submissa a Cristo. Então, a submissão é algo vital para que o corpo se edifique mutuamente, né? Que haja, então, essa mutualidade. Então, todos os irmãos vão interagindo, né, um com o outro, ali vão sendo edificados. Então, a sujeição a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é corpo de Cristo. Amém? Então, notem aqui, por que a igreja foi comparada com o corpo, né? Nós temos, então, que olhar para um corpo humano, corpo de uma pessoa, né? Como é que funciona o corpo? Como é que funciona o nosso corpo, né? Quem comanda o meu corpo? Está na minha cabeça, é o cérebro, né? E como é que o corpo funciona? Aqui, então, é feito, nessa passagem de 1 Coríntios, aqui, essa comparação. Igreja, corpo de Cristo. Então, a igreja é comparado o corpo espiritual com o nosso corpo natural. Então, se eu olhar para o meu corpo, vai ministrar como é que Deus quer, o que Deus quer da igreja, né? Então, a gente vê aqui, e aqui, vamos ler aqui, um pouquinho, vamos começar a ler a parte aqui da unidade orgânica, né? A gente nota assim, já viu uma mão batendo na outra mão? O que acontece? Uma mão cuida da outra, né? Se alguém se machuca, todo mundo sente, né? Todo o corpo vai sentir. Então, Deus ministra no nosso corpo natural o desejo que Ele quer para o corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, né? Então, Jesus, cabeça, eu devo a minha submissão
ao cabeça, e tudo isso é em amor, né? Deus não quer fazer algo de um modo ditatorial, né? Ele não quer impor, não quer que esse corpo seja algo forçado, né? Por isso que ele vai trabalhando nos corações, trabalhando nos homens, né? E nós temos que ter essa realidade. Nós somos membros um dos outros, né? Eu preciso do meu irmão precisa de mim, né? Usando um ditado popular, o que diz assim, uma mão lava a outra, né? Não falam isso? E as duas lavam o rosto. Então Deus quer essa unidade. Ele quer a união daqueles que foram chamados, né? Nós somos chamados por Deus, somos chamados por Cristo, né? Jesus nos escolheu e para formar a igreja, formar corpo de Cristo, né? E então, vamos ver agora aqui então o texto aqui então de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui a partir do versículo 12, né? Aqui vai ministrar. Então ele faz a comparação corpo natural, corpo espiritual. Fica fácil da gente entender o que Deus quer e como é que Jesus está trabalhando para que nós cheguemos, né, à vontade dele, a fazer a vontade dele. Então, o primeiro versículo fala assim, porque assim como o corpo natural, né, o corpo natural é um, e tem muitos membros, o corpo natural é um, tem muitos membros, né? E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, né? Assim também com respeito a Cristo. Olhem bem a comparação que é feita aqui, né? Algo para a gente meditar e pedir sempre revelação para o Senhor. O Senhor sempre vai falar contigo se tu meditar na palavra dele. Ele traz revelação, né? Amém? Por isso que é importante, eu tenho que ler, tenho que meditar. O Espírito Santo vai trazendo revelação para nós, né? Então, na sequência, pois em um só Espírito, o Espírito é um só. Isso fala também no livro de Efésios, né? Todos nós fomos batizados em um corpo, né? Então, todos fomos batizados em um corpo. A gente se torna um em Cristo, não importando mais a minha origem, né? A minha classe social. Eu sou um com Cristo, sou um com os irmãos. Então, é o que fala aqui. Todos nós somos batizados em um corpo. E quer judeus, os judeus foram os primeiros, quer gregos, esses vieram, né? Depois, lá, né, o Paulo evangelizou, então, os gregos, né, o povo ali ímpio, né? Primeiro foi os judeus. Então, não interessa se eram judeus, se eram gregos, se eram escravos, não interessava a condição dele, né? Quer livres, né? Amém? Então, todos nós somos batizados em um corpo, não interessando a condição minha. Eu me torno um com os irmãos e um com Cristo, né? Ele creu, ele foi batizado, ele é meu irmão. Somos um em Cristo Jesus, né? Nós vamos estar juntos, quem sabe, no reino milenar já, né? Que assim seja, né? O irmão falou do reino milenar, ou então, a Nova Jerusalém é certo que a gente vai estar todo mundo junto, né? Amém? Então, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o mesmo Espírito que nós bebemos, né? Amém? O versículo 14, então. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é um só membro. O 14 agora. Mas muitos, né? O corpo tem muitos membros. E o corpo de Cristo também tem muitos membros, né? Então, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, né? Nem por isso deixe de ser do corpo. Amém? Então, nota que, assim como o corpo tem membros diferentes, eles são diferentes na posição e na função. Com a gente é a mesma coisa, né? Os membros do corpo de Cristo também são diferentes. Tem os que são pé, né? Tem o que é mão, mas todos são do corpo, né? Agora o 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, olha o ouvido e o olho agora, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser, né? Ele continua sendo do corpo. Só que é usado de uma forma, né? O olho é usado para enxergar, a visão, né? Olha que tudo tem, né? Amém? O olho, então, o ouvido é então usado para ouvir. Ele tem função diferente, mas ele também é membro do corpo.
né? E é um. Então, a unidade. Somos um em Cristo Jesus, né? E o versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, seria um monstro, né, irmão? Não seria um corpo. Onde estaria o ouvido? Né? Então, por isso que nós temos que ser diferentes. Não tem como nós sermos iguais, né? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Né? Então, versículo 18 agora, vem. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Né? Então, se eu fui chamado para ser olho, eu tenho que ser olho. Fui chamado para ser pé, tem que ser pé. Né? Tudo é importante no corpo, tudo tem uma função. Então, a importância que tem de eu desempenhar aquela função e estar na posição que Deus me colocou. Né? Tá na posição que Deus me colocou. Amém? Aí envolve a submissão à cabeça, né? Ao versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Não tem como ter um corpo só de pés, né? Um corpo só de mãos. Né? Tudo seria algo monstruoso. Né? Ao versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Vou parar só um pouquinho, pode deixar ali na tela. O irmão falou ali que o corpo já começou a ser formado a partir de Adão, né? Quer dizer que sempre tinham chamados de Deus. Deus sempre foi chamando para eles, né? Para formar o corpo. Amém? Então, quando o Senhor chamar o povo dele, vai ter membros do corpo lá, né? De antigamente, né? Vai ter lá o Abraão, vai estar lá o José, todos eram membros de corpo, né? Eles estavam sendo chamados por Deus para compor esse corpo, né? O apóstolo Paulo, Novo Testamento depois, né? Então, os membros são muitos, mas o corpo é um só. E é o corpo de Cristo. Amém? Agora o versículo 21. Então, o 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Todo mundo precisa, um precisa do outro. Interessa a função, né? Todos nós precisamos um do outro. Ó. E o 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, todos são necessários. Né? Todos são iguais perante o Senhor, Ele valoriza todos. O importante é eu estar na posição e na função. Agora o 23, então. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, né? Então, o homem faz diferença, faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Deus sabe como fazer as coisas. Amém? Para que, versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Né? Então, Deus trabalha pela unidade. Né? Deus trabalha visando sempre a unidade, para que todos sejam um. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. Aqui está, então, a mutualidade do corpo. Né? Nós somos membros um dos outros, nós precisamos um dos outros. Né? Amém? O versículo 26. De maneira que se um membro sofre, olha como é que o corpo natural e o espiritual. Então, o espiritual tem que ser que nem o natural. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Amém? Eu sou corpo, tenho um irmão passando por dificuldade, eu tenho que sofrer com esse irmão, né? Eu tenho que auxiliar esse irmão em oração, eu tenho que, né, ser um com ele. Eu não posso pensar só em mim. Amém? E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Um irmão foi abençoado, tem que me alegrar. Glória a Deus, o irmão foi abençoado. Eu não posso ficar com inveja do irmão, né? Misericórdia, né, irmãos? Então, o corpo envolve uma unidade, né? Uma mutualidade. Amém? Acaba a divisão. Então, Deus trabalha em nós para isso. Ele quer formar os vencedores. A mulher da igreja está gerando os vencedores, né? O filho varão, que vai nascer. Está lá em Apocalipse 12, isso, né?
vai nascer o filho varão e vai reinar com Jesus no milênio. Que nós sejamos esses filhos, né? Os vencedores aí. Vencedor é aquele que nega a si mesmo, né? A gente sabe que Jesus falou isso em Mateus 16, 24. Nós vamos ver o 27, então. Ora, vós sois corpo de Cristo. Tu creu, tu foi batizado, tu é corpo de Cristo. Foi inserido no corpo de Cristo. Essa entidade, né, chamada corpo de Cristo. Então, vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Individualmente, tu é membro, mas tu é corpo. Amém? E nós somos um em Jesus. Eu tenho que ser um com o meu irmão. Sofrer com ele, né, me alegrar com ele, acabar o individualismo, acabar o egoísmo. E tudo isso vem pela sujeição a Cristo, vem pelo crescimento da nova vida em mim, né? O homem natural não age assim, né? Mas se a nova vida crescer em mim, entrar o óleo, né, que está ali no espírito, tem que vir para a alma, né? Tem que entrar o óleo, a nova vida, a natureza divina. Eu vou ser corpo de Cristo. Eu vou reagir assim, como está mostrando aqui nessa passagem. Amém? Pode fechar ali. Então, meus irmãos, hoje então falando sobre a mutualidade do corpo, que é algo importante para nós. A gente tem essa realidade, né? O que é a mutualidade? E toda ela vem pelo crescimento de vida, né? Então, aí representa a salvação da alma, a crescer da nova vida em mim, né? Eu vou me livrando do comando da natureza velha e vou passando para o comando de Cristo, né? A nova vida, então, tem que crescer em nós. Amém? Mas, irmãos, então, eu abri para vocês agora. Somos um corpo, né, irmão? Então, todos. Por isso que eu sempre procuro incentivar vocês, né? Todos têm o Espírito, não tem? Tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então tu tem aí o Espírito em ti, né? Então, a gente tem que sempre procurar liberar o Espírito. Para quê? Para se edificar mutuamente, né? Isso se chama mutualidade do corpo. Eu sei que muitos irmãos estão com problemas aí, até, né? Vão que orar um pelos outros aí, né? Por isso que eu sei que estão mais quietos, né? Amém? Tem um tempo para todas as coisas também, né? Mas eu já falei até demais, mano. Misericórdia, né? Pedir para a Nora compartilhar com a gente aqui também. Amém, irmãos. Então, tremenda essa passagem, né? Também tem uma passagem lá em João 15, em que Jesus também faz uma comparação, né? Que Jesus ensinava por meio de comparações, né? João 15, do 1 ao 7. Vamos fazer um olhar. Então, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, aqui Jesus ele se apresentou como videira, né? Então, a videira, ela também é um corpo, né? Que possui vários membros. Então, vamos ver o versículo 2. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, todos nós somos ramos da videira, né? Cada ramo, ele vai ter uma função, ele vai dar fruto, né? Então, quando ele dá fruto, ele vai ser podado para produzir mais fruto. E se não der fruto, Deus ali diz que Deus corta o ramo que não dá fruto. Versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando a videira começa a produzir, né, às vezes tem uns raminhos assim que são muito fraquinhos e tem uns que são mais fortes. Então, aqueles fraquinhos, eles são cortados para que a seiva se concentre naqueles ramos, né, mais fortes para poder produzir mais, né? Então, o agricultor, ele limpa a videira, ele tira aqueles ramos, né, que estão ali dividindo a seiva e que não vão produzir, né? 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira? Então, aqui mostra que para mim fazer algo para Deus, eu não posso estar sozinho, sem Cristo, eu não posso estar afastado do Espírito. Eu tenho que estar sendo coordenado por Deus, por Cristo, pelo Espírito. Eu tenho que estar em submissão, né?
Diz assim, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, nós temos que estar sendo dirigidos por Cristo. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, para mim dar muito fruto, eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que estar em submissão ao meu cabeça, que é Cristo. E Cristo tem que permanecer em mim, ele tem que estar me governando, ele tem que estar sendo o meu cabeça. Porque aí eu vou produzir muito fruto. Mas se eu estiver sem Cristo, sem estar em submissão a Cristo, diz ali, ó, sem mim nada podeis fazer. Eu nada vou poder fazer, não no sentido de natural, porque eu posso fazer muitas coisas naturalmente, mas vai ser madeira, feno e palha, não vai ser algo produtivo para o reino. Né? Tem gente que faz muitas coisas, mas aquilo tudo não vai produzir para o reino de Deus, porque está sendo feito na alma. Então, eu tenho que fazer debaixo da submissão a Cristo. Né? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Então, aqui mostra, né, que se eu estiver fazendo as coisas de forma independente, né, eu não vou produzir para o reino. E eu vou ser lançado fora. Fora onde? Nas trevas exteriores, né? Aquele que não andou em submissão a Cristo, ele vai ser que nem as virgens nécias, ele não vai ter, ele vai ter o azeite no espírito, mas não vai ter o azeite na alma, não vai expressar Cristo na alma, né? Então ele vai ser lançado fora e vai secar, diz ali, né? Ele não vai produzir, ele vai ser estéril, né? E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, mostra aqui, né, o destino daquele que andar em insubmissão a Cristo, em rebelião a Cristo, que não reconhecer Cristo como Senhor, né? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer, se eu tiver uma troca recíproca com Cristo, se Cristo estiver na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, né? E eu estiver nele, se nós estiver tendo essa comunhão, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, aqui mostra que quando eu estou em comunhão com Cristo, né? E ele está em comunhão comigo, vai existir uma unidade. E essa unidade orgânica vai fazer com que aquilo que eu preciso, o Cristo vai me conceder, porque eu estou em unidade com ele. Né? Então, e aquilo que eu vou querer não vai ser algo fora da visão, fora do que Cristo quer. Né? Então, ele vai me conceder. Vai ser feito. Mas, para isso, eu tenho que estar em submissão a Cristo, em unidade e comunhão com Cristo, né? E em unidade e em comunhão no corpo, com os irmãos, né? Esse amor a Deus e amor ao próximo, eu nem estava conversando hoje que nem o símbolo da cruz, né? Comunhão com Deus na vertical, né? Amor a Deus na vertical, e amor aos irmãos, comunhão com os irmãos na horizontal, né? Então, é uma cruz, né? Então, que a gente possa, né, estar em união, em comunhão, em amor com Deus e com os irmãos e com o próximo. Amém? Amém, irmãos. Então passa rápido, né? Mas, então, lembrar que nós temos nesse fim de semana um encontro lá em Santa Catarina, Chapecó, né, que é sábado às 14h30, né? E na sexta já tem o culto de recepção às 20 horas. Então é importante a gente estar assistindo e estar recebendo do Senhor, né, tudo que Ele tem lá para nós. Amém?
Então, eu lembro também que o nosso canal é importante, tu que está assistindo, assistiu esse vídeo aí, não é inscrito no canal, eu até agradeço a Deus, tem gente inscrito, né, irmão? Então, por isso que é importante a gente falar, né? Tu assistiu a mensagem, gostou do vídeo, né? Se inscreve no canal, curta, comente, compartilha, né? Vai ajudar, então, o canal a alcançar mais pessoas, vai ajudar que essa mensagem vai alcançar mais outras pessoas, amém? Mas então, terminando a nossa live de hoje, a irmã Núbia, então, fazer a oração final. Amém, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa live nessa noite, pelo compartilhar dos irmãos, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós até hoje. E pedir ao Senhor que cada dia mais o Senhor venha estar nos abençoando, Pai, que o Senhor venha estar nos fortalecendo, que todas essas mensagens que a gente tem ouvido e tem aprendido, que não venha ficar apenas na nossa mente, mas que venha descer para o nosso espírito, para que a gente venha ter, Pai, experiência quanto à palavra todos os dias, que o Senhor venha nos dar força, Pai, para que a gente venha estar vencendo a si mesmo, a gente venha estar se negando, para que o Senhor venha fazer uma obra no nosso íntimo. É necessário que a gente venha, Pai, tomar a cruz diariamente. Então, eu peço ao Senhor que venha nos dar força para que a gente venha se negar e a gente venha estar praticando cada vez mais a Tua palavra. Que todos os dias o Senhor venha estar crescendo em nós, avançando para nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos, Pai, que participaram da live e aqueles que não participaram, que eles possam estar entrando também em nome de Jesus. Abençoa também o canal, Pai, para que muitos irmãos que não conhecem a palavra do reino possam também estar entrando, se inscrevendo em nome de Jesus e sendo edificado, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, nos dá um ótimo final de semana e que o Senhor possa aumentar, Pai, cada dia mais a tua graça, em nome de Jesus, porque nós precisamos, Pai. E a tua graça nos baixa, né? E o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe. Irmã Núbia, muita saúde para a irmã. Irmã Francinete, Deus abençoe, minha irmã. Ele vai pro primeiro, filho. Irmã Elizabeth, Boa noite, irmã, para todos Boa aí. noite, irmã. irmão José, irmão Amém. Sullivan, Deus abençoe. Deus abençoe. Voltamos, então, na próxima segunda-feira. Amém.